Você alguma vez já sofreu comparações? Já foi comparado com outras pessoas? E quando isso aconteceu com você, o que você fez diante dessas situações? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje quero te fazer um convite diferente. Quero te convidar justamente aí na primeira leitura, lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 6b ao 15. Vamos ouvir um pouquinho essa palavra e poder meditar sobre ela. A palavra diz assim: Irmãos, apliquei essa doutrina a mim e a Apolo por causa de vós, para que o nosso exemplo vos ensine a não inchar de orgulho, tomando o partido de um contra o outro, e não ir além daquilo que está escrito. Com efeito, quem é que te faz melhor que os outros? É interessante pensarmos, nessa dimensão que Paulo agora coloca, porque estamos diante de uma comunidade, essa comunidade passou 2 pregadores, e o que acontece? Uma comparação entre um pregador e outro. Quantas vezes nós fazemos essas comparações? Se você tem um gerente, tem um chefe, tem um coordenador, talvez você já comparou ele com outro coordenador por várias características que ele está apresentando. Talvez você já fez isso de outras formas quando você tem os amigos atuais com os amigos antigos, ou até mesmo você já foi objeto desse tipo de comparação, quando foi comparado com os outros. Então isso é uma situação que muitas vezes se repete em várias realidades, se repete também nessa realidade de Coríntios. E a palavra continua dizendo assim: Mas se recebeste tudo o que tens, por que então te glorias, como se não tivesse recebido? Olha só que é uma chave aqui. Tudo que nós temos, todos os nossos dons são recebidos por Deus. Mas, Padre, nós sabemos já disso, que muitas vezes nós nos comportamos como esses dons não fossem de Deus. Nós atribuímos a nós mesmos ou criticamos aqueles que não têm determinados dons. Pense que há uma diversidade de realidades, diversidade de personalidades, e toda forma de comparação ela se torna injusta. Mas São Paulo ele quer dar como uma direção. Ele quer que possamos não olhar por essas características, ou Paulo porque Paulo é assim, ou porque Apolo é desse modo. Não é porque meu gerente é assim, ou fulano é desse outro jeito, aquele meu amigo é desse modo, o outro é deste modo. Não é tanto aí que Paulo quer colocar para nós o nosso olhar. Percebam então, ele vai falar assim: vós já estáis saciado e já vos enriquecestes, sem nós já começastes a reinar. Ou seja, reinar por ele dizer o seguinte: olha, você começou a julgar, começou a comparar, começou a fazer coisas que te tornam como aquele soberano que sabe de todas as coisas e pode dizer, vamos dizer assim, o que é o correto, o que é o errado. Bom, não quero dizer que a gente não possa fazer julgamento do que é aquilo que é correto, do que é errado, mas nesse sentido de comparar, de colocar um sobre o outro, sabendo que pessoas têm ministérios diferentes. É bem sutil a diferença aqui quando alguém está fazendo um trabalho e aquela pessoa está fazendo aquele trabalho correto, errado, tem um exemplo a ser seguido, ok, mas nós estamos aqui muitas vezes comparando personalidades diferentes, muitas vezes comparando realidades diferentes e julgando como alguém que está reinando. Oxalá tivesseis mesmos reinando, para nós também reinarmos convosco. Olha só. Na verdade, parece-me que Deus nos apresentou a nós, apóstolos, em último lugar, como pessoas condenadas à morte. O que ele está fazendo aqui agora? Ele está falando assim: olha, vocês se colocam melhores do que os outros para fazer os julgamentos. Olha, nós aqui que somos, na verdade, os primeiros, somos aqueles que recebemos toda a graça por primeiro, através do Senhor, os apóstolos, e eu que recebi de forma especial naquele momento, naquele caminho lá de Damasco, nós somos colocados como o último.
Ele está colocando aonde devemos começar, tomando como espetáculo para o mundo, para os anjos, para os homens. Nós somos tolos por causa de Cristo, vós, porém, sábios nas coisas de Cristo. Nós somos fracos e vós sois fortes. Vós sois tratado com toda a estima e atenção, e nós com todo desprezo. Até a presente hora padecemos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e vivemos errantes. Fadigamos e trabalhamos com os nossos irmãos, somos injuriados e abençoamos, somos perseguidos e suportamos, somos caluniados e exortamos, tornamos-nos como o lixo do mundo e escória do universo até o presente. Olha, o que ele está falando? Bom, vocês, quando começam a comparar, quando começam a fazer todas essas coisas, vocês se colocam como rei e nós como escória. Nós somos toda vez enxotados, né? Somos muitas vezes maltratados por causa do Evangelho. É como se ele dissesse o seguinte: é o quanto nós padecemos pelo Evangelho é que mostra verdadeiramente a autoridade da qual nós assumimos o Evangelho. Nós realmente podemos comparar uma só coisa: o quanto nós sofremos por Cristo, o quanto nós sofremos por amor. Olha, tire os olhos sobre aquelas outras coisas, mas pense, como cada um de nós sofremos por amor? E sofra por este amor de uma forma que não se tenha dúvida de quanto você assumiu essa pessoa, esse trabalho, essas lutas, essas fadigas. Não é verdade? Quando você vê uma pessoa no trabalho que está ali gastando, se consumindo, você percebe o quanto de valor ela tem. Se você é um empregador, você com certeza já percebeu isso. Como você muitas vezes pode ali ver aqueles que estão trabalhando para você e percebe que aquele está ali sofrendo para manter aquele emprego e muitas vezes se superando. Às vezes ele não tem qualidades como outros têm. Mas quando você vê uma pessoa assim, não é verdade que você pensa duas vezes e fala: esse realmente assumiu aquilo que foi lhe dado. Por isso, quanto nós assumimos? Deixamos então de lado as comparações, olhamos para nós e vemos o quanto nós também sofremos por aquilo que nós muitas vezes ficamos comparando os outros. Se você fica comparando em relação daquele bom, daquele ruim, mas quanto você sofreu para ser bom? Porque isso é o que vale. O quanto você se deu para ser essa pessoa melhor. E aí deixamos os olhos nossos um pouco distante dos outros, olhamos para nós, mas sobretudo olhamos o quanto tudo isso está nos levando para Deus. Porque esse é o nosso fim último, esse é o nosso sentido. Então, deixo para você este pensamento, essa reflexão. Sofremos por causa de Cristo. Deus os abençoe. Não esqueçam de compartilhar também essa meditação com outras pessoas. Um grande abraço. Deus abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.